Oi, pessoal! Tudo bem? Todos prontos para a nossa primeira videoaula? Já escovaram o dente? Já tiraram o pijama? Então, vamos lá! Marcela pronta? Alexandre e Breno? Ok! Pessoal, seguinte, hoje o tema que eu vou abordar com vocês é a transitividade verbal. Na verdade, eu vou reforçar e retomar esse tema, porque eu já expliquei um pouquinho para vocês na sala, mas eu achei importante retomar esse tema diante da importância dele. Vocês vão ver isso agora no Fundamental e ver de novo lá no Ensino Médio. Então, esse assunto é bem importante. Então, vamos começar. Quando eu falo em transitividade, eu quero dizer complemento, tem a ver com o complemento do verbo. Se o verbo precisa ou não de complemento. E aí, nós temos dois tipos. Verbos intransitivos, que eu não preciso de complemento. Eu não, o verbo. O verbo não precisa de complemento. Por exemplo, a professora chegou. Eu já consigo entender. Ela chegou e pronto. Ah, mas aí vocês podem me dizer, professora, mas chegou aonde? Quando eu faço a pergunta chegou onde ou aonde, não tem a ver com transitividade. Porque daí eu já vou lá para outro assunto que é o adjunto. Mas isso aí a gente deixa para uma próxima aula ou videoaula. Então, quando eu trato de transitividade verbal, a pergunta que eu vou usar é o que. Então, se eu usei a pergunta onde ou qualquer coisa assim, não, mesmo que eu colocasse aqui, a professora chegou em casa. A pergunta que eu ia fazer é, a professora chegou onde? Em casa. Então, não é o complemento relacionado à transitividade, tá? Então, a professora chegou, eu já consigo entender. Outro exemplo de verbo intransitivo é nascer, morrer. Por exemplo, esta noite João morreu. Eu já consigo entender, né? Já tem um sentido completo. Ok. O próximo verbo é verbo transitivo. O verbo transitivo precisa de complemento para que eu consiga entender. Por exemplo, a professora pediu a tarefa. Se eu tirar essa parte, a professora pediu. Pediu o quê? Tá vendo a perguntinha? Eu preciso perguntar e preciso dar resposta para conseguir entender a oração. A professora pediu a tarefa. Então, pediu é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Ok. Dentro do verbo transitivo, eu tenho 3 tipos. Verbo transitivo direto. Transitivo direto não aparece preposição. Opa! Vamos abrir um parênteses aí. O que era preposição mesmo? Coloquei aqui do lado para vocês relembrarem e de preferência anotar aí. Tipos de preposições, as preposições mais usadas. A, ao, de, do ou da, em, no ou na, para, sob, sobre, pelo ou pela, etc. Mas as mais usadas são essas. Então, voltando aqui. Transitivo direto, ó, tá direto. Eu não preciso nada ali entre o verbo e o complemento. Não tem a preposição, tá? Por exemplo, o aluno fez a tarefa. Esse A aqui, que tá ligando o verbo com tarefa, não é preposição, é artigo. Então,
fez a tarefa, tá direto. Verbo transitivo direto. E aí, quem vem depois do verbo transitivo direto é o objeto direto. Então, o objeto direto é o complemento do verbo sem preposição. No caso aqui, a tarefa. Próximo tipo de verbo transitivo é o transitivo indireto. Aqui já aparece a preposição, tá? Por exemplo, o aluno gosta de estudar português. Claro. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, aqui apareceu a preposição. Gosta é verbo transitivo indireto. E aí, o verbo transitivo direto é acompanhado de um complemento com preposição, que é o objeto indireto. No caso aqui, de estudar português, seria o objeto indireto. E o terceiro e último tipo de verbo transitivo é transitivo direto e indireto. Então, quer dizer, vai aparecer um verbo sem preposição e depois com preposição. Exemplinho. Entreguei a tarefa ao professor. Entreguei a tarefa, ok? Não tem preposição. Esse a aqui é artigo. Então, a tarefa, sem preposição, objeto direto. Mas ao professor, ao é preposição, então, objeto indireto. Então, transitivo direto e indireto tem um complemento que funciona como objeto direto e indireto. Ok? Por hoje é isso, oitavo ano. Anotem as dúvidas, me mandem lá pelo Hangouts ou então anotem para nós esclarecermos no dia da nossa videoaula, ok? Beijos, até a próxima!